Olá, apresentaremos a seguir o caso clínico de dois irmãos com diferentes apresentações de fenômenos trombolísticos, nos quais foi constatado a mutação da protrombina. A trombofilia é uma condição caracterizada pela predisposição a eventos trombóticos devido a alterações no equilíbrio entre os mecanismos procoagulantes e anticoagulantes do sangue. A coagulação envolve uma série de reações em cascata que resultam na formação de fibrina, essencial para a estabilidade dos coágulos. Em indivíduos com trombofilia, essa cascata é alterada, seja por mutações genéticas, como no fator 5 de Leiden, ou por condições adquiridas, como a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Essas alterações aumentam a atividade procoagulante ou reduzem a capacidade de dissolver coágulos, promovendo tromboses venosas ou arteriais. Fatores de risco adicionais, como imobilização, gravidez e uso de contraceptivos, podem potencializar essa predisposição. O resultado é um risco elevado de complicações como trombose venosa profunda, embolia pulmonar e até perdas gestacionais recorrentes. No caso 1, podemos ver sintomas como algia precordial prolongada associada a náusea e dispneia. O exame físico apresentava PA normal e ritmo cardíaco regular. Já o eletrocardiograma apresentava supradesnivelamento do segmento ST de V1 a V3. O ecocardiograma mostrava a hipocinesia anterior e apical. Já na consulta de retorno após a alta, a paciente encontrava-se sintomático. O eletrocardiograma revelava a onda Q de V1 a V3 e o ecocardiograma de controle mostrava a cinesia anteroseptal. Já o caso 2 apresentou episódios de palpitação associada à tontura. O exame físico era normal, exceto pelo ritmo cardíaco irregular. O eletrocardiograma mostrava fibrilação atrial com frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, ou seja, normal. Os exames laboratoriais eram normais. O ecocardiograma transitório foi normal e o ecocardiograma transesofágico mostrou trombo em átrio esquerdo. E na consulta de retorno após a alta, o paciente apresentou-se assintomático, sem novos episódios de fibrilação atrial. Os sintomas da trombofilia podem variar de acordo com a gravidade e o local onde o coágulo se forma. Agora os casos clínicos são: o primeiro é da mulher de 28 anos, tabagista e sedentária, admitida com dor precordial prolongada. Ao exame físico apresentava pressão arterial de 12/8 e frequência cardíaca de 80, com ritmo cardíaco regular e presença de B4. O eletrocardiograma revelou supradesnivelamento do segmento ST em V1 a V3 e o ecocardiograma mostrou hipocinesia anterior e apical. Exames laboratoriais, incluindo TAP, TTPA, anticardiolipina, proteína C, proteína S, antitrombina 3, FAN e VDRL estavam normais. A pesquisa de trombofilia foi positiva para a mutação da protrombina 2021-0A no padrão heterozigótico. O segundo caso é o homem de 30 anos, apresentou episódios de palpitações associadas à tontura. Ao exame físico apresentava ritmo cardíaco irregular com frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. O eletrocardiograma mostrou fibrilação atrial. O ecocardiograma transtorácico estava normal, enquanto o ecocardiograma transesofágico identificou trombo no átrio esquerdo. Exames laboratoriais, incluindo pesquisa de trombofilia, foram normais, exceto pela presença da mutação da protrombina 2021-0A. No primeiro caso clínico do artigo, a paciente apresentava 2 dos 10 riscos tradicionais para a doença coronariana, que eram o tabagismo e o sedentarismo. Existem outros, como, por exemplo, a obesidade, o estresse ou a idade avançada. Portanto, há uma grande probabilidade de que a mutação da protrombina tenha sido o grande responsável pela oclusão da coronária. Já no segundo caso clínico, sabe-se que a fibrilação atrial em si é considerada um fator de risco para a formação de trombo. No entanto, a mutação da protrombina também pode ser considerada um fator de risco adicional para a formação de trombo encontrado nessa paciente. Como lição a ser tirada nos dois casos clínicos, devem ser investigados pacientes jovens que apresentam infarto do miocárdio, e a investigação deve ocorrer quanto à trombofilia, e o mesmo também deve ser feito em seus familiares. O paciente do caso 2 recebeu alta com a prescrição de Vasfarin, um anticoagulante oral indicado para prevenir trombose, especialmente em caso de fibrilação arterial. A recomendação é manter o INR em torno de 2.0, indicando anticoagulação efetiva e segura. No retorno da consulta após alta, o paciente apresentava sintomáticos sem novos episódios de fibrilação arterial. O tratamento com Vasfarin parece adequado e o acompanhamento do INR continuará sendo fundamental para garantir a segurança e a eficácia da anticoagulação. Na consulta de retorno, a paciente seguia assintomática, indicando que não apresentava sintoma no momento. Ela seguia o tratamento com aspirina, o antiplaquetário para prevenir trombose, e atorvastatina para controlar o colesterol e reduzir o risco cardiológico, e ramipril, um inibidor usado para controle da pressão arterial e proteção cardíaca.